Oi, gente, essa é a TV Bula, aqui é o Aran, e vocês devem ter visto que recentemente a Lana Wachowski anunciou a volta da trilogia Matrix. Matrix, além de ser o primeiro filme, é um dos clássicos da ficção científica de todos os tempos, um dos melhores filmes do gênero, e os três filmes, embora o segundo e o terceiro não sejam tão bons, é considerado a melhor trilogia cyberpunk da história do cinema. Mas o que é cyberpunk? Vou contar. Bom, a cyberpunk é um subgênero da ficção científica que, por sua vez, é um subgênero da literatura fantástica, né? A ficção científica ela surge depois da Revolução Industrial, naturalmente, porque você precisa de máquina. Então, um dos primeiros livros, considerados os primeiros livros de ficção científica, é o Frankenstein, da Mary Shelley, que é de 1831. Por quê? Porque ela o cientista usa eletricidade para dar vida a um monstro. Ele não usa o encantamento, ele não usa artes místicas. E é isso que diferencia a ficção científica do resto da literatura fantástica. Tanto que no começo da ficção científica, o subgênero que mais aflora é a space opera, que é você vai para um outro mundo usando uma nave espacial. Quer dizer, ao contrário do Ulisses, por exemplo, que chega a lugares fantásticos com um navio, ou Simbal Marujo, ou Gulliver, ou Alice, que entra num buraco e vai parar no mundo fantástico, você usa um artefato mecânico. Isso é a space opera, isso é a ficção científica. Porque se a gente pensar bem, não tem muita diferença assim, na trajetória do Luke Skywalker com a trajetória do Frodo Bolseiro, né? Em vez de orcs, você tem Stormtroopers, e em vez de magos, você tem Mestre Jedi. Mas no fundo, é o mesmo tipo de aventura. Cyberpunk é um gênero de ficção científica que surge na primeira metade dos anos 80. O termo foi criado pelo Gardner Dozois, que era editor da Isaac Asimov Magazine, que é uma revista importante no mundo da ficção científica, para definir um tipo de literatura que estava surgindo naquele momento, né? Nenhuma literatura fala de fato sobre o futuro, ela fala sobre o tempo presente, é isso que o Cyberpunk faz. Ele antecipa algumas tendências. Então, por exemplo, os heróis não são exploradores espaciais como o Flash Gordon, ou cientistas como o Dr. Frankenstein. Eles são drug dealers, hackers, subversivos, gente que vive das migalhas de um turbocapitalismo. Assim, nesses livros, no Cyberpunk, você não tem aquela distopia clássica como 1984 ou o Conto da Aia, onde você tem um Estado superpoderoso que toma conta da sociedade. Ao contrário, você tem o que se chama de fail states, ou seja, estados falidos, estados que não conseguem controlar o território. Então quem manda no mundo são megacorporações. E nesse mundo capitalista turbinado, assim, quem é rico é muito rico, pode mandar foguete para o espaço, por exemplo, com o dinheiro que ele tem, e quem é pobre vive das migalhas que ele consegue catar nessa sociedade, né? Tenta sobreviver. É parecido com alguma coisa que você já viu, né? Eu acho que sim. Só que lembre-se, o livro que dá origem a isso tudo é esse aqui, ó, Neuromancer, do William Gibson. Ele foi escrito em 1984 numa máquina de escrever, muito antes do protocolo HTML que cria a internet como nós a conhecemos. Então ele antecipa coisas que a gente está vendo agora. Muita gente reclama que ficção científica às vezes tem um plot muito bom, um ponto de partida muito bom, mas o escritor não consegue desenvolver bem personagens, tramas, texto. E, no geral, isso é verdade, mas não é o caso do William Gibson. O William Gibson é um tremendo escritor, é um cara que tem influência do Hunter Thompson, do Thomas Pynchon, do William Burroughs, e ele realmente sabe escrever. Esses três livros aqui, ó, Neuromancer, Count Zero e Mona Lisa Overdrive, é o que ele chama de... é o que dá origem ao Cyberpunk, e é o que ele chama de trilogia do sprawl. Sprawl é um termo urbanístico que significa alastrar. Então, é quando uma cidade toma até o horizonte, você tem grandes cidades, é como a Grande São Paulo, como a Cidade do México, como a cidade de Lagos, na Nigéria. São essas mega cidades que geralmente tem no terceiro mundo, né? E essa é a base da ficção científica cyberpunk. A história se passa nesse lugar, numa favela high-tech.
você tem alta tecnologia e baixa qualidade de vida. Basicamente é isso que acontece. E, detalhe importante, o termo Matrix não foi criado pelos Wachowski, foi criado pelo William Gibson, nesse livro. Ele define Matrix como um cyberspace. É um lugar virtual onde você pode entrar para se livrar desse mundo ruim, péssimo onde você vive. Entendeu? Você entra nesse mundo virtual. De novo, eu vou lembrar que esses livros são dos anos 80, muito antes do que a gente vive hoje. É um mundo onde não existe computador doméstico, onde não existe celular, onde não existe YouTube, não existe isso aqui. Mas ele já antevia isso em 84. Tá? Enquanto a ficção científica estava em outra vibe, o cyberpunk já falava sobre isso. Outro livro importante é esse aqui, ó, Piratas de Dados, do Bruce Sterling. Porque é um livro também da mesma época, de 88, 4 anos depois do Neuromancer, e ele fala de ilhas piratas, onde tem hackers pirateando dados das megacorporações. Então, ilha como Granada, Singapura, ele mexe com isso, ele fala de pirataria antes de sequer existir pirataria digital, antes de sequer existir ferramentas para fazer pirataria digital. Juntos, o William Gibson e o Bruce Sterling escreveram esse livro aqui, ó, A Máquina Diferencial, que é interessante, é a história de um inventor que realmente existiu, em inglês, chamado Charles Babbage, que ele queria criar, no século XIX, um computador mecânico. Ele tinha esse projeto, ele não conseguiu financiamento, mas nesse livro, eles concebem um mundo onde esse computador foi criado. Então a revolução tecnológica acontece muito antes do que no nosso mundo. E esse livro dá origem a um outro subgênero chamado steampunk. É aqui que nasce o steampunk. Mas eu vou falar de steampunk num outro vídeo. Vamos nos concentrar em cyberpunk. A estética cyberpunk, quer dizer, esse mundo favelizado, cheio de ciborgues, semi-destruído, multicultural, onde várias tribos convivendo e se antagonizando, ela foi muito incorporada pelo cinema. Tá? Funciona muito bem no cinema. Um dos primeiros filmes que é considerado a base do cyberpunk no cinema é Blade Runner, o original, tá? Não a bobagem do Denis Villeneuve, o original do Ridley Scott. Embora a trama seja do Philip K. Dick, que não tem nada a ver com o cyberpunk na literatura, mas aquele mundo poluído, chuvoso, onde as corporações mandam, não existe Estado em Blade Runner. Não existe, o poder está na mão das corporações. É considerado esteticamente o início do cyberpunk no cinema. Mas tem vários outros filmes, quer ver? Eu fiz uma pequena lista aqui para vocês entenderem esse jogo. Então, por exemplo, filmes como Robocop, Alita, Anjo de Combate, Jogador Número 1, Ghost in the Shell, tanto o anime quanto o filme com a Scarlett Johansson, Exterminador do Futuro, Johnny Mnemonic, que é baseado inclusive num conto do William Gibson, Minority Report, Upgrade e naturalmente a trilogia Matrix. Se vocês pensarem bem, todos esses filmes poderiam se passar no mesmo universo, porque eles são muito semelhantes, o tipo de estética e o tipo de realidade que esses filmes mostram. Tem um outro filme também que é considerado proto-cyberpunk, que é um filme que chama Tron, de 82, da Disney, porque embora ele não tenha esses elementos todos da favela high-tech, ele tem uma coisa interessante. Ele é o primeiro filme a mostrar um mundo digital, virtual, onde um jogador pode entrar. Então, por isso, ele também é considerado dentro do cinema cyberpunk. O quadrinho também se apropriou muito da estética cyberpunk. Eu separei alguns para mostrar para vocês, porque existem vários títulos no gênero. Um deles, talvez um dos mais importantes, é Judge Dredd, ou, em português, Juiz Dredd. É lançado pela Mitos Editora aqui no Brasil. Judge Dredd é uma criação da revista inglesa 2000 AD, uma revista de quadrinho, e também é dos anos 80. Ele é um juiz, júri policial e executor que atua em Mega City One, que é igual na trilogia do Sprawl, do William Gibson, uma cidade que vai até o horizonte, uma cidade gigantesca, com condomínios enormes e onde a criminalidade é absoluta. Muito interessante
e muito irônico, é um quadrinho muito sarcástico, muito divertido. Outro quadrinho interessante é Bloodshot, da Valiant. A Valiant, inclusive, para quem está com um pouco de saco cheio da DC Comics e da Marvel, que os quadrinhos estão muito ruins, a Valiant é uma editora americana onde ainda tem muita coisa boa, roteiros muito bons e ilustradores muito bons. Bloodshot é um cara que ele é transhumano, que é outro conceito do universo cyberpunk. É um cara que transcendeu a humanidade, ele tem nanobots no corpo dele. Então ele é um soldado praticamente imbatível, porque ele é construído com nanobots, por, de novo, uma mega corporação. Outro quadrinho interessantíssimo é Transmetropolitan, da Vertigo, o antigo selo da DC Comics, criado pelo Warren Ellis. Transmetropolitan é a história do Spider Jerusalem, esse cara aqui, que é uma espécie de jornalista gonzo no futuro. Um mundo que é exatamente o mundo que o William Gibson descreve. Tá? De um monte de tribos antagônicas num lugar onde o Estado não funciona. O Estado ele é praticamente inexistente. Outro quadrinho muito interessante é Frequência Global, Global Frequency em inglês, também criado pelo Warren Ellis, que ele fala de uma célula de agentes dormentes que são acionados via internet. São pessoas que têm habilidades, super habilidades, mas que não sabem. Eles vivem vidas normais, como dona de casa, como bancários, como entregadores do Uber, e de repente eles são acionados para fazer alguma missão. Muito interessante. Disseram que ia virar uma série, até agora não virou, tomara que vire no futuro. E finalmente, para terminar, Os Invisíveis, Invisibles, do Grant Morrison, que é cyberpunk na sua essência. É um grupo de subversivos lutando contra um sistema que toma conta do mundo inteiro. Na verdade, Invisíveis é quase uma aventura psicodélica, mas ela tem elementos cyberpunk em toda a saga que o Grant Morrison escreveu. Como eu falei para vocês, o cyberpunk ele não é exatamente sobre o futuro. Ou seja, as histórias são futuristas, elas se passam no mundo futuro, mas elas refletem a sociedade atual. Tanto é verdade que o William Gibson, hoje em dia, não escreve mais ficção científica. Esses livros dele, aqui como Reconhecimento de Padrões ou História Zero, se passam no mundo atual. Agora, o que é curioso é que, apesar dessas histórias passarem no nosso mundo, eles se parecem muito com o universo cyberpunk que ele criou lá em 84. É como se essas histórias se passassem naquele universo do Sprawl. Porque a verdade é que o nosso mundo se aproximou muito do cyberpunk. O cyberpunk antecipou tudo o que aconteceu, especialmente nos últimos 20 anos. Eu sou Edson Aran, essa é a TV Bula e esse foi meu Cyber Vídeo de hoje. Se você gostou, comenta, curte, compartilha e se inscreve no canal. Tchau!